Saudações, meus queridos! Vamos lá para a parte 2, continuando aí a nossa aula sobre o metabolismo energético. Vamos falar agora sobre o ciclo de Krebs. Qual que é o destino do carbono que é quebrado? Para onde que o piruvato vai? Fique na aula que após a vinheta nós iremos falar sobre a segunda etapa da respiração celular, ciclo de Krebs. Muito bem, então aqui nós vamos abordar sobre a parte 2, ciclo de Krebs, ok? Vamos abordar os aspectos gerais. Bom, pessoal, considerando aqui o aspecto histórico, ok? O ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico e conhecido também como ciclo do ácido tricarboxílico, ok? E ela é uma das fases da respiração celular descoberta aí pelo bioquímico Hans Adolf Krebs, no ano aí de 1938, já no século XX, ok? Aí mais por uma curiosidade. E vamos ver agora aqui sobre a fase, né, a rota aqui, ok? É uma fase da respiração que ocorre na matriz mitocondrial, então onde que ocorre o ciclo de Krebs? Na matriz mitocondrial. E é considerado uma rota anfibólica, né? Porque a rota anfibólica ela vai possuir duas reações, a catabólica, okay? E a anabólica, ok? E qual que é a finalidade dessa rota catabólica e anabólica? É justamente de fazer o quê? De oxidar o acetilcoenzima, ok? De oxidar o acetilcoenzima, beleza? Então vamos lá, continuando aqui a nossa aula. Bom, na sequência, vamos abordar um pouquinho aqui sobre esse esquema, ok? Lembrando que a glicólise ela acontece no citossol, já aqui o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, já denominado de fase aeróbica, de forma geral. Então, nós temos aqui a produção do acetilcoenzima A, 2 carbonos. Então, cada rota dessa, né, para cada acetilcoenzima, nós temos aqui a produção de 3 NAD, né, 3 NAD, um FAD, né, um ATP ou um GTP, ok? Então, assim, o carboidrato que é quebrado, nós vamos ter aí 2 acetilcoenzimas, né? Por exemplo, aí nas proteínas. E isso vai gerar aqui o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, que vai ocorrer a liberação do gás carbônico. Esse gás carbônico ele vai ser liberado através da respiração, ok? Então, vamos continuar aqui analisando os participantes. Aqui é um ciclo, né? Por exemplo, aqui o ATP, ele se constitui aqui quando eu tenho a produção do ATP, quando eu tenho aqui um fosfato quebrado, forma o ADP, mas esse ADP aqui vai se juntar com o íon fosfato, ok? E aí esse ciclo vai girando e produzindo aí essas outras substâncias para cada rodada, 3 NAD, um FAD e um ATP. Bom, então aqui nós temos no metabolismo energético, ok? Esses participantes, com a quebra de carboidratos, o gás carbônico é eliminado através da respiração. O acetilcoenzima A ele vai ser importante aqui na produção do ciclo de Krebs. Outras substâncias orgânicas aqui participando, lipídios, proteínas, principal aqui, claro, o carboidrato, ok? E aí aqui, ó, o gás carbônico sendo liberado através da respiração, sendo eliminado, né, através da respiração.
Esse gás carbônico aqui vem de onde? Da quebra, né? Da quebra do açúcar, da quebra do carboidrato, ok? Na sequência, então, algumas características básicas, tá? Aqui nós temos ciclo de Krebs, ocorre na matriz mitocondrial. Ele também tem alguns sinônimos, eu posso chamar de ciclo do ácido cítrico, tá? Ou, como nós já falamos também, o ciclo do ácido tricarboxílico. O piruvato vai para dentro da mitocôndria, e aqui eu tenho uma reação de descarboxilação. Tá? O que significa isso? É que o carbono é retirado da molécula. Tá? Ocorre então essa reação aqui no ciclo de Krebs de descarboxilação. Okay? Em cada glicose quebrada, nós temos aqui o saldo, né? Produzimos 2 ácidos pirúvicos, que produz 2 acetilcoenzima A, que produz 2 NADH. Okay? Isso é importante, mas tem questões que gostam de perguntar isso. Né? Quando a glicose é quebrada, o que nós produzimos? 2 ácidos pirúvicos, 2 acetilcoenzima A e 2 NADH. Dentro do aspecto também geral, tá, do ciclo de Krebs, o acetil ele é composto de 2 carbonos. O saldo energético do ciclo de Krebs é de 2 ATP. Também lembrando que o saldo energético da glicólise também é de 2 ATP. Okay? Então ele tem a função anabólica, sendo por isso classificado como ciclo anfibólico. Por que o anfibólico? Tanto ele assimila como quebra, degrada as substâncias, né, os alimentos. Então, anabolismo e catabolismo. Então, anfibólico. Aqui nós temos esse ciclo, né, que ocorre a reação de descarboxilação. A ideia aqui é observar o carbono retirado da molécula. Né, aqui eu tenho o carbono, que é o próprio ácido pirúvico. Esse carbono que é quebrado, eu tenho aqui a eliminação do gás carbônico. As coenzimas A aumentam a velocidade da reação. Os NAD+, né, vão fazer a captura, tá, de energia e formando aqui o NADH, que são os carregadores de energia. Eles vão ser importantes aí, dependendo do caminho, tá, da respiração, de produção de ATP. Então, na respiração aeróbica, é uma sequência de reações de degradação de moléculas orgânicas, visando a liberação de energia nelas contidas, a fim de guardá-las moléculas de ATP, que é o adenosina trifosfato. Com relação ao aspecto geral, tá? As etapas, eu tenho a glicólise, eu tenho o ciclo de Krebs e eu tenho a cadeia respiratória. Okay? Os locais, glicólise acontece no citossol, também chamado de eloplasma, citoplasma. Ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial. E a cadeia respiratória nós temos aqui nas cristas mitocondriais. Quais são os subprodutos? Eu tenho o dióxido de carbono e os íons H+. Os produtos finais dessa etapa bioquímica, né? O dióxido de carbono, a água, 38 moléculas de ATP, porém a literatura que vem discutindo isso, tá? Aqui já seria a somatória de todos, mas a literatura vem discutindo 30, 32. Substâncias consumidas de glicose, o oxigênio e o ADP. Tá? Então, na sequência, o ATP, adenosina trifosfato, é formado por uma base nitrogenada, já falamos, né, que é a adenina por açúcar ribose e por 3 radicais fosfato. Então, está aqui a pentose, a base nitrogenada, os nucleotídeos, tá? E o radical fosfato, que é a estrutura do nucleotídeo de forma geral. Por que ATP e a sua vantagem? Tá? Ora, pessoal, vantagem de produção de energia, né? Antes de acumulada na molécula de glicose, passa a armazenar a molécula de ATP. O ATP funciona como uma moeda energética, tá? O ATP. Podendo fornecer imediatamente sua energia através de uma única reação, sempre que for necessário.
dependendo do caminho da rota. A energia que é armazenada na glicose, por um outro lado, só é liberada passo a passo após um complexo de sistema que compreende muitas reações químicas diferentes. Fazem parte do processo de respiração celular. Quando a gente aborda as etapas da respiração celular, falo de glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, são etapas que acontecem muito rápidas, tá? E a gente separou mais de um aspecto didático, não é que elas ocorrem independentemente uma da outra. O ácido, que é formado a partir da glicólise no citossol, dá origem ao grupo acetilcoenzima A, que é chamado aqui do ácido pirúvico ou ácido piruvático, que é o próprio carbono quebrado, tá? Aqui a gente tem os produtos finais do ciclo de Krebs, tá? Eu tenho 6 NAD, 2 ATP, 2 FAD e 4 CO2. E o gás carbônico que é eliminado é através da respiração. Não quer dizer que o oxigênio que você está respirando está se transformando em gás carbônico, tá? Nada a ver. O gás carbônico é justamente o que vai ser quebrado, o carboidrato, o açúcar que é quebrado, ok? O oxigênio, tá? Ele vai se transformar, vai virar água. Então tá aqui, vamos ver aqui alguns exercícios. A etapa do processo de respiração celular que ocorre a nível da matriz mitocondrial, tá? Nós falamos, né, pessoal, que acontece a nível da respiração celular, a nível de matriz mitocondrial, é o ciclo de Krebs, né? Ciclo de Krebs, letra D de dado. A segunda, nós temos um esquema aí, é muito importante interpretarmos questões aí com imagens. Pela análise do esquema abaixo, prevê que a energia pode ser obtida por um organismo, tá? Então, eu tenho aqui o glicogênio, a glicose, substância 1, substância 2, participação aqui de aminoácidos, ácidos graxos. E aqui nós temos aqui envolvendo o ciclo de Krebs, ok? Então, pode ser obtido por um organismo somente a partir de açúcar, somente a partir de proteínas, somente a partir de gorduras, a partir de proteínas e gorduras ou substâncias inorgânicas. Pela imagem, nós temos quem? A glicose, né? O açúcar. Então, letra A aqui nessa questão, tá? Opção de resposta, letra A. Outra questão envolvendo a imagem, tá? Então, observe o esquema seguinte. No quadro abaixo, assinale a alternativa que identifique corretamente as organelas e os processos celulares representados em 1 e em 2. Em 1, nós temos aqui a captura de gás carbônico, tá? Que está reagindo com a água, liberação de oxigênio, a luz está produzindo aqui um carboidrato, então aqui nós temos, no caso, tá? Os cloroplastos, nós temos aqui ocorrendo a fotossíntese. E em 2, nós temos aqui a produção de ATP, então a respiração celular que acontece na mitocôndria. Então, ficaria a opção de letra C, cloroplastos, fotossíntese, e a mitocôndria, respiração celular. Questão 4. Um atleta participando de uma corrida de 1.500 metros desmaiou depois de ter percorrido cerca de 800 metros. Então, ocorreu aí uma energia muito rápida, né, que ele teve que produzir. Devido à oxigenação deficiente de seu cérebro, sabendo que as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbica ou da fermentação nos músculos do atleta desmaiado. Deve haver o acúmulo de quê? Então, na produção de energia rápida, a gente tem aí a produção do ácido lático, tá? Fase anaeróbica, letra D de dado. Okay? Quinta e última questão. Na etapa do ciclo de Krebs, o gás carbônico é eliminado através falamos também bastante, através da respiração. Okay? Através da respiração. Muito bem, estamos terminando a etapa 2 da respiração celular. Deixe o like, se inscreva no canal
para você receber novas notificações. Foi um prazer estar com vocês e até a nossa próxima aula de respiração celular, que vai ser sobre cadeia transportadora de elétrons, parte 3. Tchau, tchau.